Bom, eu tenho uma mensagem que eu acredito que vai te ajudar bastante essa noite. Você sabia que essa semana o Espírito Santo me mostrou algo incomum que existe entre o momento que estamos vivendo e a Páscoa. Eu acredito que se a gente absorver o que Deus vai nos transmitir nesse momento, essa mensagem poderosa do céu, eu acho que tudo pode mudar. Eu quero que você fale a seguinte frase: um olhar e tudo pode mudar. Quem está aqui servindo aqui, a equipe do staff, repete comigo aqui para não falar sozinho. Um olhar e tudo pode mudar. Como você pode ver, o tema da nossa mensagem, olha ele. Eu vou te contar uma história. Eu morei um certo tempo numa casa que ficava numa praia deserta, e a gente ficava algumas quadras da praia, e era uma estrada de chão, e na frente da nossa casa tinha um grande terreno, e esse terreno a gente tinha acabado de mudar para lá, ainda estava de barro, e a gente estava na estação das chuvas, e estava chovendo bastante, e a gente tinha que passar pela lama para chegar em casa, e a gente inventou algumas coisas ali, para nos sujar menos. E Benjamin, ele tinha ali entre 1 e 2 anos de idade, acho que 2 anos talvez. E o que acontece? É isso mesmo, 2 anos. Que até 2 anos de idade, Benjamin era uma paz, era uma tranquilidade, muito light. E aí no dia que ele fez aniversário, no dia, virou um disjuntor nele, uma descarga elétrica, que ele ficou elétrico, do nada, virou uma chave. E ele passou a ficar muito agitado, muito brincalhão, muito engraçado. E é a figura que a gente conhece hoje, meu filho Benjamin. E a gente fez ontem, a gente estava em casa cozinhando junto, é sempre uma festa, uma farra. Benjamin não estava em casa com a gente. E começou-se uma brincadeira, dizendo assim: olha, vocês têm que agradecer a Deus pela minha vida, porque eu sou uma bênção para vocês. E todo mundo ficou falando algo nesse tom, e a gente estava rindo a beça. E no final da brincadeira, todo mundo chegou à conclusão, eu, a Daça, Camila e Isabela, a gente chegou à conclusão de que a melhor pessoa da família inteira, desde o nosso núcleo familiar até os familiares, a melhor pessoa da família é o Benjamin. E foi eleito a melhor pessoa da família. Se você conhece, você vai concordar com isso. E ele ficou todo feliz quando soube que foi eleito. E ele falou: o que eu vou ganhar com isso? Quero saber o que eu vou ganhar, né? Que prêmio, qual é o prêmio? Enfim, a gente ficou. Mas naquela época ele era muito engraçado, muito agitado. E eu lembro que tinha acabado de chover e estava uma grande poça de lama do lado de fora. E quando a gente menos percebeu, o Benjamin saiu, entrou, pisou na lama, se sujou, rolou na lama e, enfim, ficou completamente lavado na lama. E de repente ele entra em casa e a Daça começou a gritar: olha ele, olha ele, olha lá mamãe, olha lá o que ele fez. E ele entrou patinando na cozinha, na sala, cheio de lama, e fez aquela bagunça. Dentro de casa lameou tudo, encostou a mão na parede com lama, foi uma doideira. E o que acontece? Presta atenção. Benjamin é o meu filho. Olha o que o filho fez. O filho entrou e mudou o ambiente. Tudo que ele fez transformou completamente, mas para mal, ele sujou, né? Ele trouxe, imprimiu uma marca dentro de casa, colocou a marca dele lá e mudou completamente o ambiente. Isso nos moveu a precisar fazer uma limpeza. E hoje eu quero falar, olha ele. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Ele. E o que o Filho fez mudou completamente a nossa vida. O que o Filho fez deixou uma marca no nosso coração. O que o Filho fez nos leva a nos limpar, a viver uma nova realidade. Amém? Então eu quero compartilhar com você basicamente 3 histórias. Olha ele, o fantasma, a serpente e o menino. 3 histórias da Bíblia: o fantasma, a serpente e o menino. Começando pelo fantasma, Mateus capítulo 14, versículo 28, tem um relato, o episódio de que os discípulos estavam em alto mar, no barco,
e eles viram ao longe alguém que parecia como se fosse um fantasma. E Pedro lançou a pergunta: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então a visão que eles tinham era deturpada, e era uma visão distorcida pelo medo. Presta atenção. Eles olharam para Jesus, mas a visão que eles tinham era distorcida pelo medo, e eles enxergaram fantasma. É possível que você olhe bem dentro dos olhos de Jesus e enxergue fantasma por causa do medo. O medo pode sujar suas lentes, o medo pode embaçar sua visão, o medo pode, em quem ilumina, fazer um borrão e você achar que é um fantasma. E o que acontece? Eu compartilhei em uma das nossas mensagens aqui, eu fiz uma descoberta. Quer dizer, eu li sobre uma descoberta que foi feita no ano de 2019. Acharam um barco no Mar da Galileia, feito por pescadores. Chegaram à conclusão de que era feito por pescadores, porque nesse barco tinham mais de 12 tipos de madeira. Isso era muito incomum. Os barcos normalmente eram feitos apenas com um tipo de madeira. E isso, eles chegaram à conclusão que tinham 12 tipos de madeira porque foi fabricado artesanalmente pelos próprios pescadores que usaram barco. Porque madeira era algo muito caro naquele tempo, então eles pegaram restos de madeira e fizeram o seu próprio barco. Então os barcos eram feitos pelos próprios pescadores, não é interessante? Por que interessante? Porque meditando nessa passagem de Pedro abrir mão do barco para andar sobre as águas, lembre-se de que um olhar e tudo pode mudar. E o que acontece? Ele deixou o barco movido pela visão que ele tinha de Jesus. Se és tu, filho de Deus, manda-me ter contigo. Então, baseado na revelação de que ele era o filho e que com o filho tudo muda, beleza? Ele deixou o barco. E ao deixar o barco, ele começou a caminhar sobre as águas. E existe um escritor chamado Leonard Ravenhill, que ele diz o seguinte: Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Por quê? No fim do livro dos evangelhos, você encontra o episódio de Jesus fazendo um peixe ali na margem, e os discípulos estão retornando no barco, e Pedro avista Jesus, vê Jesus, e o que move ele? Ele mergulha na água. Aí eu te pergunto, se ele já tinha andado sobre as águas, por que ele não andou de novo sobre as águas para encontrar Jesus? Por que ele não andou de novo sobre as águas para encontrar Jesus? Por que ele arrancou suas vestes, pulou dentro da água e saiu nadando? Por que ele não falou: mestre, se és tu, manda ele ter contigo de novo? Por quê? Porque ele andou sobre a palavra de Jesus e ele não andou sobre as águas, senão ele andaria novamente, amém? Então não foi a fé de Pedro que fez andar sobre as águas, foi o olhar em Jesus baseado na palavra de Jesus, amém? E aí o que acontece? Ele então sai do barco, anda sobre a palavra de Jesus para encontrar Jesus. E olha que fantástico uma experiência dessa. Imagine-se tendo uma experiência dessa, que coisa fenomenal. Eu só ouvi falar de um caso em toda a face da terra, em toda a história, de todos os livros que eu já li, de uma pessoa que experimentou isso, apenas uma pessoa. E ele andou sobre as águas. Eu fiquei imaginando como seria andar sobre o extraordinário, andar sobre o sobrenatural, ter a experiência de tocar os seus pés sobre as águas e não afundar. Pedro teve essa experiência. E eu não sei você, mas eu ficaria muito encantado com essa experiência. A primeira coisa que eu faria era ficar olhando, pisando direito, e ficar olhando, que coisa incrível, meu Deus, nunca se ouviu na história sobre alguém que andou. Já ouvi falar de um machado que flutuou, né, o machado de Eliseu lá, mas andar sobre as águas eu nunca ouvi falar disso. Eu ficaria muito impressionado. Digo isso baseado nas vezes que eu presenciei um milagre diante de mim. Eu fiquei muito emocionado, muito comovido com aquela manifestação do sobrenatural na minha frente. Eu imagino que com Pedro não deve ter sido diferente, mas tinha um outro elemento que poderia atrair o olhar de Pedro. O barco poderia atrair o olhar de Pedro, os passos dele sobre o sobrenatural
poderiam atrair seu olhar, e as ondas poderiam atrair o olhar de Pedro. E o que aconteceu? Ao olhar para as ondas, ele começou a afundar. E Jesus falou algo comigo: não olhe para o que você construiu, não olhe para os passos seus do sobrenatural, não olhe para os grandes milagres que você está vivendo, não olhe para as ondas que te intimidam, pois enquanto você mantiver os olhos em Jesus, você vai caminhar no sobrenatural. Olha para Ele, olha a Ele, vamos olhar para Ele. Sabe, eu tenho uma impressão de que o objetivo e a atuação de Satanás, presta atenção nisso, é sempre para, de alguma maneira, tirar os olhos de Jesus. Olha para que incrível que você construiu. Olha que incrível que você está vivendo. Não olhe para trás, não olhe para o presente, não olhe nem para o futuro das ondas. Olhe para Jesus. Não olhe para a sua história. O objetivo de Satanás muitas vezes é tirar nossos olhos de Jesus, fazendo com que a gente olhe para nós mesmos, certo? Olhe para as suas deficiências, olhe para as suas limitações, olhe para os seus pecados. Mas Jesus quer, o Pai quer que você olhe apenas para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Um olhar e tudo pode mudar. Um olhar e tudo pode mudar. Um olhar hoje para Jesus e tudo pode mudar. Estamos na Páscoa. Qual a semelhança entre a Páscoa e o momento que estamos vivendo? Você vai saber em instantes. Olhe para Jesus. Olha que interessante. João capítulo 1. Ele dá 3 episódios. Descobri essa semana que em João capítulo 1 tem 3 episódios que remetem a 3 capítulos do livro de Gênesis. Então você vê, João capítulo 1, você vê ele começando dizendo que Jesus era a luz. Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. Então existe uma menção ali no primeiro capítulo sobre Gênesis, sobre o processo de fazer a luz. E você também vê uma menção, mais um símbolo sobre Jesus, em Gênesis capítulo 4, que fala que Abel ofereceu um cordeiro. E esse sacrifício foi aceito por Deus. E você vê ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, a menção de João dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro símbolo de Jesus, a luz do mundo. Segundo símbolo, o Cordeiro. Amém? E ainda no capítulo 1, Jesus disse para Natanael: muito mais verás uma escada sobre o Filho do Homem, anjos subindo e descendo. Uma menção também a Gênesis capítulo 28, que Jacó vê uma escada posta dos céus tocando a terra. A Bíblia enfatiza tocando a terra, e nela subir e descer os anjos. E Jesus faz essa menção sobre si: e verás uma escada, os anjos subindo e descendo. Não é interessante? 3 símbolos, figuras: Jesus escada, Jesus luz, Jesus cordeiro. Mas eu quero me ater ao exemplo, a tipologia de Jesus, o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 3, apenas dois versículos depois, diz o seguinte: ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer. Repita, vê-la e crer. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele, com confiança e esperança legítima, recebam vida real, a vida eterna. Essa é uma menção de uma história, um episódio, em Números capítulo 5, versículo 21. E diz o seguinte, Números capítulo 21. Vou ler para você. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrer nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água. Em outras palavras, fome e sede.
fome e seca. E a nossa alma não aguenta mais esse pão vil. Estavam falando mal do maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você, falamos mal. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente de metal, põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido pecado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze, pôs numa haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. O que Satanás quer fazer, lembre, colocar os seus olhos sobre você, sobre as suas limitações, sobre os seus pecados. E eu percebo que nos nossos dias, uma das coisas que Satanás tem feito é colocar os nossos olhos sobre os erros, as limitações, debilidade e pecados uns dos outros. Você está me entendendo? Está alcançando isso aí? Faz sentido para você? Essa semana existiu uma grande comoção acerca de um equívoco, ao que parece ser o equívoco de um pastor aqui no Brasil. E muitos líderes e muitos pastores se posicionaram contra ele. A minha pergunta é: por que a gente tem que ficar olhando uns para os outros, cara? Se esse é um dos objetivos de Satanás, que olhemos para as deficiências, porque olha a trave que está o cisco que está no olho do teu irmão, olha para a trave que está na tua. É tudo sobre o olhar. Veja, vem comigo nessa história. Presta atenção nessa história. Vamos dar um contexto aqui para você. Espera aí, vamos lá. O deserto é habitat de quem? Entre outros animais peçonhentos, a serpente. Amém? O deserto é o habitat do povo de Deus? Não é comum ver serpentes no deserto? Isso não é uma coisa comum? Só que em nenhum momento que eles estavam no deserto, 40 anos, ninguém foi picado por serpente. Por quê? Eu descobri o porquê. Olha que interessante. A minha versão, eu li algumas versões e a 90% delas traduz da mesma maneira. E diz o seguinte: então o Senhor mandou, outras versões falam, enviou entre o povo serpentes ardentes. Eu fui investigar o original e eu descobri que a palavra, eu anotei que o nome dela é Shalá. Para esse termo enviou ou mandou. E essa palavra significa, você pode consultar sua concordância Strong, ela significa permitiu, deixou. Poderia ser melhor traduzida por deixou. Eu te pergunto, se o povo que estava passando pelo deserto, e eu volto a dizer, eles não eram para habitar no deserto, o chamado de Deus dele foi a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Deus não chamou o povo para viver no deserto. Deus chamou o povo para viver na terra prometida, porque o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Tudo o que Deus faz é bom. E viu Deus que tudo o que Ele fez é bom. Deus não prepara nada para o seu povo que não seja bom, que não seja perfeito e agradável. O que Deus prepara é uma terra que mana leite e mel. Mas o povo decidiu habitar no deserto por causa do medo, porque ficou intimidado com os desafios. Veja, o medo te lança para um lugar de fome e seca, um lugar de vírus, de pandemias, de epidemia. O medo nos coloca num lugar assim, porque o que Deus preparou para nós é a realidade do reino. E no reino de Deus, no céu não tem vírus. Ei, no céu
não tem vírus. E se Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como é no céu. Se não tem vírus no céu, não vai ter na terra. Mas veja bem, eles estavam no habitat da serpente. No mundo jaz quem? Estavam no habitat da serpente, eles resolveram habitar ali. Onde você está colocando a habitação do seu coração? Onde você está colocando a esperança do seu coração? Onde você está depositando a sua fé? Para onde você está olhando? Olha o que aconteceu, eles estavam apenas transicionando, passando pelo deserto em direção à terra prometida, olharam para os gigantes, não olharam para a promessa. E por isso ficaram com medo e ficaram num ambiente sujeito à serpente. Mas ainda assim Deus os protegia e ainda assim Deus enviava o maná para sustentá-los. Mas por um momento esse povo se colocou fora da proteção de Deus, através da declaração dos seus lábios que respondia à visão dos fatos. Esse povo, ao invés de olhar para a promessa, eles olharam para a seca, olharam para a fome. Ah, Jesus. E aí o que aconteceu? A falta de paciência os levaram a olhar para o cenário. Sempre haverão serpentes. Mas por que elas picaram? Porque eles mudaram o alvo do seu olhar. E uma praga se instalou entre eles. Só que Deus estabeleceu um antídoto, uma vacina para aquela praga. E ele falou com Moisés: pega uma serpente de bronze. Bronze, biblicamente, é um símbolo de julgamento. Tudo que tem bronze na Bíblia é um símbolo de julgamento. Coloca sobre uma madeira e levanta isso. Enquanto o povo se olhasse para as suas picadas, morriam. Se olhassem para a serpente, viviam. Esse era o antídoto. Mole, mole. Muito simples. Não tem nada de difícil. Qualquer pessoa picada poderia fazer isso. Era só olhar. Mas a questão é: se você vive segundo a carne, você vai olhar para as necessidades da carne. Se você vive por propósito, você vai olhar para a promessa. Eles olhavam para a picada, morriam. Olhavam para a serpente posta no madeiro e eram curadas. Só que olha que loucura. Em João capítulo 3 fala, Jesus dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que eu, filho do homem, seja levantado, para que todos que olharem com confiança recebam vida real. Então Jesus se compara à serpente no deserto. Mas aí tem um problema. Vem comigo, gente. Vocês vão se lembrar que no livro de Êxodo, um capítulo, um livro antes da Bíblia, o povo sai do Egito no dia da Páscoa, não é isso? Foi a primeira vez que celebraram a Páscoa, foi justamente. E o espírito de morte ia invadir aquelas casas. E a casa que tivesse aspergida com sangue do... Qual é o símbolo de Jesus? É a serpente? Não, é o cordeiro. Então, quem aspergisse o sangue sobre os umbrais da porta, eles teriam que matar o cordeiro, pegar o sangue e aspergir sobre o portal e preparar esse cordeiro, que seria um jantar de Páscoa, dentro de suas casas. E no dia seguinte, eles iriam em direção à terra prometida, saindo do Egito.
Então o que os livrou da morte? O cordeiro. Gente, não era para eles fazerem botar na madeira um cordeiro de bronze? Para relembrar a Páscoa lá? Porque foi o cordeiro que impediu que eles fossem acometidos pelo espírito de morte. Não faz mais sentido? E aí eles olhariam para o cordeiro e a gente ficaria, nossa teologia perfeitinha, né? Dizer, pô, olhar para o cordeiro e vai ser salvo. Olha que legal que está escrito em Salmo 34. Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Tem um outro versículo aqui, ó. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Então, quer sair da confusão? Olha para Jesus. Quer ser salvo? Olha para Jesus. Seria lindo se fosse um cordeiro de bronze sobre aquele madeira e Jesus falasse assim: eu serei igual o cordeiro de bronze que foi levantado por Moisés no deserto. Mas não foi isso, foi a serpente. E eu te pergunto, por quê? Porque a serpente falava sobre o pecado do povo. Então, Jesus se tornou como nós, para que nos tornássemos como Ele. Era para ser um cordeiro lá, mas foi uma serpente. Por quê? Que Jesus se tornou como nós, para que tornássemos como Ele. Posso ouvir um amém? Olha que interessante que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se tornou pecado para nos fazer justiça. Ele que era justiça, que nunca conheceu o pecado. Ele que não pecou. Para que fôssemos justiça de Deus. Esse é o meu segundo exemplo, a serpente. Eu quero te dar o terceiro exemplo, o menino. Voltando a dizer, um olhar e tudo muda. Quero voltar a dizer, o objetivo de Satanás é você consciente das suas limitações, dos seus pecados e das suas fraquezas, ou consciente das limitações, fraquezas e pecados dos seus irmãos ao seu redor. Nosso chamado hoje como igreja, durante esse tempo que estamos sendo acometidos por essa praga, como o povo foi acometido pela serpente no deserto. Nosso objetivo, olhar para Ele. Vamos parar de olhar para os erros e acertos dos nossos colegas. Vamos parar de nos separar pelas nossas diferenças. Vamos unir pelas nossas semelhanças. Vamos olhar para Ele. O fantasma, a serpente e o menino. Vou te falar sobre o menino. João capítulo 6, versículo 8. Olha que interessante. Jesus estava com seus discípulos, ele tinha acabado de anunciar as boas novas para uma multidão que o seguia há 4 dias, e o povo teve fome, e os discípulos cutucaram Jesus e falaram assim: Jesus, eu dei uma olhada e percebi que o povo está com fome. Qual foi a visão dos discípulos? Uma visão natural. Eles estavam olhando para o quê? Para a fome e sede. Eles estavam olhando para a seca, eles estavam olhando para a necessidade, eles estavam olhando para a condição ao seu redor, eles estavam tendo uma visão natural, uma visão horizontal dos fatos. Essa era a visão dos discípulos. Agora deixa eu te contar uma coisa sobre criança. Uma vez, meu filho Benjamin, de novo, ele estava brincando com um amiguinho, e eles tinham o mesmo boneco, só que de tamanhos diferentes. Um tinha um Transforme Bumblebee amarelinho, pequenininho, e tinha um outro grandão, o triplo do tamanho. Aí Benjamin, que estava felizão com o Transforme dele pequenininho, olhou aquele grandão e falou: eu quero esse aqui. Aí pegou o grandão, ficou brincando com o grandão. Fim da história é que ele voltou com o grandão para casa, que ele ganhou o grandão.
Sabe o que isso quer dizer? Um menino sempre vai trocar por um brinquedo maior. A visão que o menino teve de Jesus, ele tinha 2 pães na mão, mas ele olhou para o pão da vida, que era muito maior do que ele tinha, ele falou, eu quero trocar. Eu quero dar o meu pão porque eu quero esse aí. O menino ofereceu tudo o que ele tinha, porque a visão dele era espiritual. Porque o reino é das crianças. Delas é o reino, das tais é o reino. Quem tiver o coração como de uma criança, de forma nenhuma entrará no reino. Eu quero te convidar hoje, para no seu coração, você ser simples como uma criança e olhar para Jesus, não olhar para a fome, não olhar para a sede, não olhar para quanto tempo o povo está sem comer, não olhar para quanto tempo você está de quarentena. Olha para Jesus, porque um olhar e tudo pode mudar. Esse menino teve um olhar, ele olhou para o pão da vida. E tudo mudou. Uma multidão foi alimentada por causa de um olhar de um menino. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra. Olha a Ele, olha para Ele. Não olhe para a tua condição, não olhe para o cenário, não olhe para o deserto, não olhe para as picadas, não olhe para o vírus, não olhe para a epidemia, para a pandemia, para a economia. Olhe para Jesus.